Olá, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Thaís Montenegro Ferreira e eu queria começar esse vídeo agradecendo aos meus 50 primeiros inscritos no canal. Eu tô muito feliz. Antes de ontem eu acordei com essa notícia, né, de que a gente tinha atingido essa meta dos 50 inscritos e eu fiquei muito feliz e muito obrigada por estarem aqui me acompanhando e vendo os vídeos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre capital cultural. É um termo que viralizou no TikTok nos últimos meses e eu fiquei sabendo por causa de outros vídeos no YouTube falando sobre isso. E eu fiquei muito triste do motivo de ter viralizado, de como viralizou esse termo. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o que é o verdadeiro capital cultural e como adquiri-lo, tá bom? Mas primeiro vamos para o contexto histórico. Como foi que esse termo viralizou no TikTok? De que forma ele viralizou e por que eu fiquei triste com essa viralização? Eu fiz uma pesquisa rápida no ChatGPT e aí para poder entender como é que esse termo tinha viralizado. E o ChatGPT falou que na verdade a viralização desse termo foi mais numa dimensão que eu considerei superficial do que é o verdadeiro capital cultural. Não sei se vocês percebem, mas nas redes sociais as pessoas gostam muito de ostentar, né? Então, elas ostentam, elas ostentam viagens, elas ostentam seus carros, elas ostentam suas coisas, e aí ficam postando os restaurantes que vão e tudo mais. Não tem problema de você ir para restaurantes bons, de você viajar e de você postar sobre aquilo. A questão é quando você quer fazer isso com o único objetivo de ostentar uma vida que não é realmente a sua vida, né? Que a gente sabe que existem pessoas que até se endividam para poder pagar aquela viagem e poder postá-la, né? A gente já ouviu várias histórias sobre isso. O que é triste é que hoje estão ostentando também o capital cultural, ou seja, aquilo que as pessoas sabem, aquilo que as pessoas leram. Então, eu já ouvi dizer que tem pessoas que dizem que querem falar sobre tal livro, não leram o livro, perguntam ao ChatGPT o resumo do livro e começam a falar sobre aquele livro, entendeu? Então, isso é muito doido, né? Por que uma pessoa faria isso? Porque uma pessoa ostentaria leituras, realidades culturais, quando na verdade sim, não as viveu. Então, por isso que eu fiquei triste do fato desse termo ter viralizado de alguma forma, porque viralizou de uma forma ruim. E aí agora eu queria falar um pouco de como você pode fazer para você que quer ter um capital cultural de verdade, né? Como é que você pode realmente construí-lo? Uma das coisas que eu estou fazendo aqui no canal é que toda sexta-feira eu estou postando um vídeo que tem o tema Construindo Repertório, em que eu vou pegando um pouco do meu repertório de filmes, de livros, até mesmo de séries, por que não, que eu já assisti e que eu acredito que acrescentem algo à nossa vida como seres humanos e nos façam viver uma introspecção, uma realidade de autoconhecimento e nos faça crescer de alguma forma, né? Além de serem coisas, além de serem livros, teatro ou filmes que são interessantes, né? O enredo deles, as músicas são boas, porque como vocês sabem, eu gosto muito de musicais, então eu sempre indico sempre muitos musicais por aqui. Mas, além disso, também pode te fazer refletir sobre alguma coisa, sobre algum tema, te pode fazer crescer como pessoa, como ser humano. Então, essa maneira de construir repertório também é uma maneira de construir o seu capital cultural, né? Mas agora eu vou falar de uma forma um pouco mais específica na realidade dos livros, na realidade dos estudos, certo? Fora essa construção de repertório através de referências que você possa pegar de outras pessoas, né? Que você queira, que você goste, que você admire. Então, assim, como é que eu busco construir o meu capital cultural? Como é que eu busco ter mais referências na minha vida, né? O primeiro passo é descobrir quais são os seus interesses, né? Porque ao longo de toda a nossa vida a gente viveu realidades de ter o estudo como uma obrigação. Porque, por exemplo, a gente vai para a escola desde os 5, 6, até mesmo antes dessa idade, e a gente fica até pelo menos os 18 anos obrigado a estar lá, obrigado a estudar, a aprender aquilo para fazer as provas e pronto. Aí alguns vão para a faculdade, outros não, mas pelo menos no meu contexto era também obrigatório para a faculdade. Então você tinha que escolher um curso para você fazer para continuar estudando. E por mais que o curso que a gente escolha para a faculdade é um curso que a gente mesmo escolheu, por vezes não, né? Por vezes nossos pais nos pedem para fazer tal curso porque é melhor, porque vai ter mais oportunidades ou algo assim, então a gente vai lá e faz. Então é meio que maior parte da nossa vida a gente foi obrigado a estudar várias coisas que a gente não escolheria estudar.
E tudo bem, a gente tem que saber o básico de tudo, né? Por mais que, enfim, eu tenho várias coisas para falar sobre com relação à educação que estamos tendo hoje em dia aqui no Brasil nas escolas, mas vamos deixar isso para outra conversa. Mas ter o estudo como obrigação é a pior coisa que a gente pode fazer conosco mesmos. Então, é importante agora que você já pode, ou mesmo que você ainda esteja estudando na escola, você pode estudar por fora alguns assuntos que lhe interessam. Então, você tem que descobrir quais são os seus interesses. E para você fazer isso, você precisa ter o mínimo de autoconhecimento, né? Você tem que primeiro saber, por exemplo, se você ainda está na escola, você prefere as matérias mais de humanas, por exemplo, história, português, inglês, essa parte de linguagens e de humanas que conta a história meio que do ser humano. Você prefere a área de exatas, matemática, física, química? Você prefere a área de saúde, biologia, química também, assim, né? O que é que você gosta de estudar? Você gosta de estudar sobre o ser humano? Você gosta de estudar sobre os animais, sobre as plantas, sobre o universo? Então, assim, você tem que perceber primeiro, se perceber naquilo que você gosta de aprender, naquilo que você gosta de estudar. E a partir daí você vai tirar o seu capital cultural, de onde você vai adquirir esse capital cultural. Então, assim, você tem que perceber quais são os seus interesses pessoais, né? E a partir desses interesses pessoais, você vai começar a pesquisar. Você vai pesquisar os autores que já falaram sobre este assunto. Por exemplo, dentro dos meus interesses eu tenho literatura, né? Como a gente consegue perceber que eu gosto muito de falar sobre literatura e de estudar sobre literatura. Literatura. Eu tenho a parte de filosofia, que eu tô fazendo faculdade de filosofia, inclusive. Eu pensei em estudar de forma autodidata, mas ainda bem que eu tô fazendo faculdade, porque me ajuda muito mais a poder entender, principalmente porque filosofia é um assunto bem mais denso, né? É um tema bem mais denso. Então, é outra realidade. Literatura, letramento, letras, linguagens, né? Eu gosto muito de estudar tanto português como inglês, como são formadas as línguas, né? A dimensão filológica das línguas, né? Porque, por exemplo, C.S. Lewis e principalmente Tolkien eram filólogos, eles estudavam as línguas. E Tolkien também ele criou muitas línguas quando ele estava escrevendo O Senhor dos Anéis, né? Ele criou as línguas dos elfos, dos hobbits, eu acho, uma coisa assim. Então, porque ele estudava as linguagens, eu gosto muito de estudar sobre isso. Sobre a história também, história da igreja, história da arte, história da humanidade, história da Europa. Eu gosto da história de forma geral. Por mais que, como eu já estou estudando várias coisas, hoje eu não estou conseguindo me dedicar tanto a estudar história, mas eu amo estudar história. Que se conecta também um pouco com geografia, né? Eu não sou tão fã de geografia, mas eu sei que se conecta. É importante você entender onde estão os lugares por onde as pessoas passaram naquela história, onde é que as pessoas estavam localizadas, como era aquela situação, aquela realidade. Eu gosto de estudar sobre as culturas em si, né? Por isso que o primeiro curso de faculdade que eu fiz foi Relações Internacionais. Eu gosto de conhecer os povos, as culturas. Eu gosto de conhecer o homem, o ser humano. Então, psicologia também é um tema que eu gosto muito de estudar. Então, esses são os meus interesses pessoais, basicamente, né? Estou estudando um pouco sobre escrita também no tempo de hoje. Então, você tem que fazer isso, você tem que fazer essa reflexão de forma pessoal. Você mesmo tem que entender o que é que eu gosto de estudar, o que é que me interessa, o que é que eu gosto de aprender mais. Então, nisso você vai ter a lista dos seus interesses pessoais. Dentro de cada um desses interesses, você tem que escolher autores específicos que vão te ajudar a se aprofundar naquilo. E aí você vai construir a sua assembleia de vozes. Então, não escolha muitos autores daquele mesmo tema. Escolha 1, 2, no máximo 3 autores sobre aquele tema. E depois você começa a listar também os livros que esses autores já escreveram. Por exemplo, filosofia. Eu estudei esse ano Platão, né? Comecei a ler a República e tudo. Vou estudar agora Aristóteles. De filosofia, de forma geral, eu vou ver muito mais autores do que 3, né, ou 4, porque eu estou fazendo a faculdade. Mas, por exemplo, de psicologia, da filosofia com relação ao ser humano em si. Eu gosto muito, por exemplo, de Viktor Frankl. Eu estou estudando Dietrich von Hildebrand, que ele é filósofo, mas que também fala do ser humano, como esse livro O Coração, que eu tô lendo no momento, né? Fala sobre a afetividade humana, essa dimensão da antropologia filosófica que reúne a filosofia com a psicologia, né? Então eu vou ter uma matéria da faculdade esse mês sobre isso, antropologia filosófica. Então, assim, se eu gosto de estudar sobre o ser humano, quais são os autores que falam sobre o ser humano, que falam sobre a psicologia do ser humano, sobre a psique em si, né? Então eu vou elencar
pelo menos uns 3 autores, e de cada um desses autores eu vou escolher as suas obras que eu pretendo ler, né? As principais obras deles, e depois eu vou me aprofundando mais. Então, psicologia, 3 autores. Filosofia, 3 autores. Linguagens, 3 autores. História da arte, 3 autores. Então, 2 ou 3, quantos a gente conseguir, e vai elencando as obras desses autores que você pretende ler, para assim poder mesclar o seu conhecimento acerca daquele assunto. Então, assim, depois de você escolhê-los, você tem que aprender a fazer as suas anotações, né? E que eu não vou me deter tanto nisso nesse vídeo, porque é algo um pouco mais profundo, que eu aprendi no livro do A Vida Intelectual, né? Eu vou ver se eu acho aqui. Mas depois eu pretendo fazer um vídeo só sobre essa questão de como fazer as suas anotações quando você estiver estudando nos livros, né? Então, se esse assunto te interessa, me fala aqui embaixo para que eu possa saber que vale a pena fazer esse vídeo, que vocês vão querer saber sobre isso, certo? Porque eu acho que me ajudou muito a como viver as minhas anotações nos livros. Por exemplo, esse livro aqui que eu tô lendo, O Coração, eu tô fazendo anotações nesses post-its, por exemplo, que eu coloco do lado da parte que está falando sobre isso. E no fim de cada capítulo, eu faço meio que um resumo do capítulo como um todo, mas não de forma a fazer como se fosse aquele fichamento, sabe? Bem denso, que você vai colocando várias coisas que depois você nem vai lembrar, mas meio que com tópicos, com coisas, resumindo muito mesmo. E só naquilo que vale a pena escrever. Aquilo que não vale a pena escrever, que foi só para você entender o contexto do que o autor quis dizer, então você nem precisa anotar, sabe? Então é um pouco mais denso, mais complexo, mas aí eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, certo? E dentro dessa dimensão da sua Assembleia de Vozes, é importante que você monte uma biblioteca também, né? Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, sobre como eu montei a minha biblioteca, que tem muito a ver com o que eu já falei para você aqui nesse vídeo, sobre os interesses, sobre conhecer o que você quer aprender e tudo. E aí eu vou deixar o card aqui em cima, falando um pouco sobre a minha biblioteca, de como eu tô montando a minha biblioteca, né? Nesse momento, nesse tempo. E algo muito importante que eu queria falar com você antes de terminar esse vídeo é que eu fiz também um vídeo sobre como você se vê, né? Como é que você vê a si mesmo? Como fui falando com relação aos seus interesses. Para você descobrir os seus interesses, você tem que viver o mínimo de autoconhecimento. Você tem que saber quem você é, o que você quer, o que você almeja, o que você anseia, o que você gosta, se interessa. E que muitas vezes você tem uma visão de si mesmo a nível simplesmente corporal, ou até mesmo a nível psíquico, que não é o ideal. A gente tá aqui nesse nível do capital cultural, é meio que um nível psíquico. As pessoas, por vezes, elas ostentam a sua beleza, né? Fazem todas aquelas dimensões estéticas para ostentar a sua beleza, para ostentar a sua riqueza, e agora as pessoas estão querendo ostentar a inteligência, ostentar algo que elas não têm. Então, isso é muito triste, né? Mas que muitas vezes isso se coloca para que as pessoas possam se sentir melhor consigo mesmas e possam perceber que as pessoas as veem de forma que elas pareçam ser inteligentes, ainda que por vezes não sejam, né? Então, isso é uma autoidentificação que a gente pode ter a nível psíquico, que é um pouco mais profundo do que o nível corporal, mas que ainda não é como Deus pensa de nós, né? Assim, eu tô aqui com a relíquia de Santa Teresinha, que ela que fala que eu sou o que Deus pensa de mim. Então, assim, é importante você buscar se descobrir em quem você é, em quem de fato Deus pensa, o que de fato Deus pensa de você, né? Então, assim, eu tenho, para isso, para você começar esse processo de autoconhecimento, eu lancei uma masterclass chamada Masterclass Uma Canção de Natal, que através do livro de Charles Dickens, Uma Canção de Natal, a gente vai descer na história de Scrooge, vai perceber como ele viveu o processo dele de autoconhecimento do passado, presente e futuro, e como ele decidiu agir a partir daquele momento. E você também vai ter a oportunidade de viver esse mesmo processo na sua vida, que eu vou dar exercícios práticos dentro dessa masterclass, para você também descobrir quem você é, o que você quer para sua vida e como você pode viver a partir de agora a sua vida para que ela seja a melhor vida que você viva, sabe? Uma vida de fato boa, feliz, agradável, contente. Então, clica no primeiro link que está aqui na descrição para poder conhecer um pouco mais sobre a Masterclass Uma Canção de Natal, tá bom? E aí, eu também quero indicar o meu vídeo sobre como você se vê, que vai falando de forma mais profunda sobre esses níveis que eu fui falando para você. O nível corporal, o nível psíquico e o nível ontológico, que é o que de fato Deus pensa de você. Eu vou colocar no card aqui em cima esse vídeo.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você, de fato, tenha se inspirado a adquirir um verdadeiro capital cultural e não querer ficar ostentando capital cultural como tem acontecido muito por aqui, né? Infelizmente, nas redes sociais, de forma especial no TikTok, mas por que não no YouTube, né? Já que hoje a gente tem o ChatGPT, tem inteligência artificial, a gente às vezes pensa que a gente pode ser inteligente com a inteligência artificial, mas não. Para realmente viver e adquirir essa inteligência, adquirir esse capital cultural, precisa de muita labuta, precisa de muito estudo, de muito trabalho intelectual. Então, de fato, se você quer e se dispõe a viver esse caminho, eu posso te ajudar. Então, fica por aqui no canal, se inscreve, porque mais de 70% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no canal. Então, hoje que a gente está comemorando os 50 inscritos, eu espero que você possa se juntar a nós aqui, se inscrevendo no canal. E até o próximo vídeo.